E a verdadeira paternidade, ela traz circuncisão, mas ela não traz castração. E é por isso que hoje nós estamos aqui, porque eu não fui castrado, mas eu fui circuncisado. E eu quero chamar aqui para ministrar o gordinho, que é o meu pai, em quem eu devo muita honra, em que foi o responsável por essa circuncisão e fazer eu o homem que eu sou hoje, o marido que eu sou hoje. Então eu quero honrar a vida dele. E uma salva de palmas pela vida do gordinho, em nome de Jesus. Como diz o mozão, é o meu gordinho. Paz do Senhor a todos. Abram a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Nós queremos dividir com vocês uma meditação. Pretendemos falar alguns minutos sobre esta profecia. No ano de 2018, nós, logo no início do trabalho ou da existência desta igreja, nós utilizamos esse texto bíblico para meditação, porém, hoje nós queremos dar um outro enfoque nesta profecia isaiânica, ou a profecia de Isaías, considerado o profeta messiânico, ou o profeta que anuncia o advento do Messias. E este mês nós estamos falando sobre o advento ou o nascimento de Cristo. Isaías, ele é o profeta que mais anunciou o nascimento de Cristo desde 740 anos antes do próprio Cristo nascer. O versículo 14, Isaías capítulo 43, versículo 14, diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós, vos enviarei a Babilônia e farei descer como fugitivos a todos os caldeus dos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, e o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão, estão extintos, como um pavio se apagaram. Aí o versículo 18
é uma advertência isaiânica. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vede, eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Não a percebeis? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quando nós lemos essa profecia de Isaías e tentamos compreendê-la, nós somos levados ao momento de recuo na história, porque da mesma maneira como Isaías, ele anuncia o nascimento de Cristo 740 anos antes de acontecer, o mesmo Isaías, ele vai profetizar, ele vai anunciar a libertação do povo do cativeiro babilônico. Porém, Isaías, ele profetiza 2 séculos antes do cativeiro babilônico acontecer. Então notem, seria como se Deus colocasse Isaías lá num tempo futuro, para que ele anunciasse bênçãos pelas quais o povo iria necessitar. E é interessante que quando Isaías faz desta maneira, ele fala somente aquilo que recebeu de Deus. Ele era um homem limitado como nós, era um homem imperfeito como eu e você somos. Ele era um homem fadado a erros, era um homem levado a dores. Ele era um homem que, em alguns momentos, ele sofria como nós sofremos. Porém, quando ele colocava-se diante de Deus, e quando recebia a mensagem profética de Deus, ele não tinha a menor dúvida de que tudo o que ele anunciasse, ele o faria porque recebeu a palavra de Deus. E os primeiros versículos que nós citamos, ele age desta maneira. Ele está anunciando um povo em cativeiro, cativeiro babilônico. Na época, a Síria era o maior reino, era o reino mais poderoso da terra. Estabeleceram um governo universal sobre a terra. E na verdade, eles foram até Jerusalém e levaram Israel em cativeiro. Talvez você comece a pensar, pastor, mas o que a palavra fala comigo se eu não sou israelita? Se eu não sou babilônico? Se eu não sou assírio? Eu quero dizer para você que Israel, ele nasce debaixo de uma primeira promessa, de uma primeira aliança, que fora estabelecida por Deus,
que é chamada o Primeiro Testamento. E é por isso que a Bíblia, ela tem uma das suas partes denominada Antigo Testamento ou Primeiro Testamento, porque ele contém todo o relacionamento entre Deus e um povo chamado pelo decreto divino. Porém, o interessante está aí, é que quando Isaías, ele profetiza para o evento messiânico, o nascimento de Cristo, ele está anunciando uma nova aliança que viria. E aí nós entramos. Quando a palavra de Deus alcança a igreja, ela está falando para mim e para você, porque nós fazemos parte de uma nova aliança que foi estabelecida em Cristo e para a sua igreja. E é exatamente Isaías que faz essa fusão de alianças. Ele fala para um povo da primeira aliança, mas ele profetiza para um outro povo que viria para estabelecer com Cristo, o Messias, uma segunda aliança. Porém, as mesmas questões dos israelitas, dos judeus, elas são as mesmas questões que nós vivenciamos hoje. Os problemas dos judeus eram os mesmos problemas que nós vivemos hoje. Talvez os judeus do século 21, eles vivam muito melhor do que nós. Mas, porém, biologicamente, fisicamente, eles têm os mesmos problemas que nós. E é por isso que eu quero dividir com vocês algumas considerações desta profecia de Isaías nesta noite. E um primeiro tópico que eu queria destacar aqui é que quando Isaías, notem bem, ele profetiza a libertação do povo de um cativeiro que ainda não fora estabelecido na terra. Ele está advertindo aquele povo que algumas questões precisariam ser observadas. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Infelizmente nós, seres humanos, quando nós vivemos uma vida arregalada, quando nós vivemos uma vida de prosperidade, quando nós vivemos uma vida cheia de bens, de vitórias, de conquistas, nós achamos que tudo vai bem para nós e que nós somos merecedores, nós somos dignos de sermos observados, nós queremos que o mundo contemple a nossa vida. E com o povo de Israel não era diferente. Eles viveram durante muitas décadas, eles viveram iludidos. Sabe por quê? Porque Deus os tirara de um jugo do Egito. A Bíblia diz que eles viveram 430 anos, desde a promessa
que Deus fizera com Abraão. Eles viveram subjugados em algum reino, mas especificamente 215 anos eles viveram no Egito subjugados. Tempo de Deus, Deus levanta um libertador que vai libertar o povo do cativeiro egípcio. Alan, a Bíblia diz que Deus poderia tê-los levado pelo caminho dos filisteus. Não dava uma semana de viagem. Se fosse um atleta como vocês, talvez a viagem não duraria mais do que 3 dias. Mas Deus não quis fazer isso. Deus precisava que o povo lhes conhecesse. E Deus queria manifestar-se àquele povo. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. A melhor maneira de Deus te conhecer é te levando para o deserto. A melhor maneira de eu conhecer Deus é me relacionar com Ele no deserto. Talvez você comece a entender agora, comece a entender. Por quê? Você está passando um deserto na sua vida. Deserto é lugar de solidão. Deserto é lugar de seca. Deserto é lugar de fome. Deserto é lugar frio na madrugada. Deserto é lugar de calor durante o dia. Deserto é lugar sem rumo. Deserto é lugar difícil. Porém, eu quero dizer-lhes que é no deserto que Deus relaciona-se conosco. Eu não sei qual é o deserto que você está passando na sua vida hoje, mas eu quero te dizer uma coisa: seja qual for o teu problema, seja qual for o teu deserto, o Deus que você conhece é um Deus que opera milagres no deserto. Pastor, mas deserto é lugar de seca? É. Deserto é lugar de fome? É. Mas deserto é lugar de milagre. Foi o que Isaías disse: eu coloquei um caminho no mar. Eu não sei qual é o mar que te desafia. Eu não sei quais são as impossibilidades. Mas eu sei que o mar foi medido por Deus. E Deus colocou no mar os seus limites. É muito comum nós agirmos como o povo judeu, estarmos atrelados ao passado, vivermos do passado. E é interessante notarmos que o cristão, em potencial, ou potencialmente falando, ele é expert, é nessa mensagem. Quando nós conhecemos alguém, é muito comum o cristão dizer que já foi uma bênção. É muito comum o cristão dizer que ele já foi próspero, que ele pregava a palavra, que ele ensinava a palavra, que ele instruía o povo, que ele orava e Jesus curava. Mas Deus não tem compromisso com o passado. Deus tem compromisso com o presente.
O teu passado é um referencial de tempo. O teu passado não influi na tua vida hoje. Deus quer que tu sejas um referencial de bênçãos no tempo de hoje. É marido abençoado, é esposa abençoado, é filho abençoado, é pai abençoado. Nós somos referências, porque estamos a serviços de Deus. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Quando Isaías, ele fala de um tempo de bênçãos que viria, a primeira parte da profecia, o profeta, ele não está esforçando-se em falar do passado do povo, não é isso. Isaías, ele está proclamando um tempo de bênçãos. Ele está proclamando um tempo de vitórias, onde as promessas seriam cumpridas, onde as promessas seriam alcançadas. É por isso que nesta noite, a temática do nosso sermão é esta. Olha ali, ó, alcançando as promessas. O tempo do novo chegou, ou o novo de Deus chegou. Eu imagino que nós, na presença de Deus hoje, se eu perguntasse para você nesta noite, se você gostaria de viver um tempo novo, eu acredito que 90% dos irmãos certamente diriam: pastor, eu estou precisando de um tempo novo. Se eu dissesse para minha querida esposa: você gostaria de viver um tempo novo? Eu tenho certeza que ela diria: eu gostaria de viver um tempo novo. Mas se eu perguntasse ao Bruno, o Gracinha, ele também diria: eu gostaria, pastor, de viver um tempo novo. O novo é sempre bem-vindo, não é, Bruno? Principalmente quando ele vem de Deus. O novo de Deus é algo bom. O novo de Deus traz bênçãos. O novo de Deus traz cura. O novo de Deus traz restauração. O novo de Deus traz milagres. O novo de Deus traz surpresas. O novo de Deus traz respostas. Quem sabe você precisa de algo novo de Deus no teu casamento. Você precisa de um novo de Deus no teu corpo físico. Talvez você precisa de um novo de Deus nos teus negócios, na tua empresa, na tua vida espiritual. Eu poderia dizer profeticamente para você: comece a glorificar nesta noite, porque o novo de Deus chegou. E nós glorificamos ao Senhor, porque o novo de Deus é chegado. O tempo do novo é o tempo da promessa que se cumpre em nossa vida. Só que tem uma coisa, eu não consigo falar sobre o novo de Deus se eu não falar da advertência de Isaías para o povo de Israel. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, eu sei, estou falando a irmãos que já leram várias vezes a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada,
nós vamos enxergar aqui que é muito comum o povo judeu estar atrelado ao passado. Eles viviam milênios, eles viviam séculos, eles viviam décadas, sempre aprisionados no passado. A impressão que nós temos é que o Deus do deserto, que era o Deus dos milagres, ele era o Deus eterno. Ele operaria os mesmos milagres constantemente. Porém, Deus exige de nós alguns posicionamentos para Deus agir na nossa vida. Eu quero destacar nesta noite a primeira advertência que Deus faz através de Isaías é o seguinte: rompe com o passado. Eu destaquei aqui, queridos, para conhecer o novo de Deus é necessário romper com o passado. Eu não consigo entrar no teu coração, eu não consigo entrar no psíquico da Paulinha, eu não consigo entrar no íntimo da minha neta, a Manuela. Eu não consigo entrar no coração do Juan. Eu não consigo entrar na mente de nenhum dos irmãos desta noite. Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês. Qual é o passado que te prende? Uma criança sadia, ela tem lembranças desde a tenra idade, 3, 4 anos. Eu já passei dos 50 e tenho lembrança de quando eu era crianças, 3 anos, 4 anos de idade. São reflexos do passado que nós recordamos. Mas só que tem uma coisa, são reflexos. Nós não vivemos cotidianamente repetindo as coisas do passado. Sabe por quê? A primeira exigência de Deus para realizar um novo na nossa vida é que imperiosamente, escuta, imperiosamente, nós temos que romper com o passado. Porém, é interessante meditarmos na profecia de Isaías, porque nós temos a impressão de que existe uma duplicidade gramatical de afirmação. Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. A impressão é que nós temos aí uma ideia pleonástica. Considerar o passado, ou lembrar do passado e considerar as antigas, ideias pleonásticas, que era muito comum no grego, era muito comum no hebraico. Então, se nós temos aqui, era natural, a revelação pleonástica no original bíblico, é natural. Jesus Cristo muitas vezes ele dizia, em verdade te digo.
era uma expressão pleonástica, porém o grego aceita, é natural. É uma forma de eu dizer a verdade. Olha, estou falando a verdade. Porém, Isaías, ele não usa esse atributo gramatical. Isaías, ele está fazendo uma advertência diferente. Ele está dizendo para o povo que nós não podemos permitir que o passado esteja presente na nossa vida insistentemente. Eu quero falar pelo Espírito de Deus nesta noite. Você vai romper com o passado, porque Deus tem algo novo para a tua vida a partir de hoje. Lembrar é refletir sobre o que passou. E uma reflexão, ela não tem mal nenhum. Mas existem pessoas que elas refletem insistentemente, diariamente. Elas trazem a memória insistentemente. Elas estão deixando de viver o presente para ficar presas no passado. E espiritualmente não funciona assim. Você perdoou. O perdão, ele sufoca o presente. Esquece. Pastor, é impossível. Não. Sabe por que não é impossível? Porque nós fomos perdoados por Jesus Cristo. Ele esqueceu os meus erros. Ele esqueceu as minhas dificuldades. Ele esqueceu as minhas mazelas. Ele esqueceu os meus erros. Ele esqueceu a minha infantilidade. Ele esqueceu e não se lembra mais. Jesus poderia falar para você hoje: eu lembro quando você era drogado, eu lembro quando você se prostituía, eu lembro de você quando você era um criminoso. Mas Jesus não faz isso. Ele lançou os teus pecados no lar do esquecimento. Ele não se lembra mais, porque você é nova criatura em Cristo. Só que tem uma advertência um pouco pior. E é Isaías quem faz isso. Isaías, ele está dizendo assim: não viva refletindo sobre o passado. Mas ele diz ainda assim: nem considereis as antigas. Sabe o que é considerar? É permitir que o passado interfira na nossa vida de hoje. Imagine uma mulher que ela aceitou o marido porque tinha conhecido quando ele era um drogado. E ela todo dia, ela faz uma reflexão. E insistentemente ela diz para o marido: olha, eu te tirei das drogas, eu te tirei da biqueira, eu te tirei quando ninguém te dava valor. Ou seja, ela permite que o passado interfira na vida presente. Eu estou falando a pessoas nesta noite que não conseguem viver uma vida com Deus, não conseguem alimentar uma vida espiritual
crescente, porque elas vivem permitindo que o passado interfira na vida presente. Meu querido, não importa como você conheceu a tua esposa, não importa como ela te conheceu, não importa como você chegou a Jesus Cristo, não importa como você adentrou na igreja e ouviu pela primeira vez a palavra, não importa como você foi chamado por Jesus Cristo para uma obra excelente, porque Ele, Jesus, esqueceu o nosso passado. E hoje você é uma nova criatura. Hoje você é um homem de caráter, uma mulher de confiança. Hoje você é um proclamador de um evangelho diferente, de uma vida diferente, de uma vida estável, de uma vida abençoada, porque você foi transformado por Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele foi salvo por Jesus Cristo no caminho de Damasco, quando ele era um perseguidor dos cristãos, quando ele tinha autoridade das autoridades religiosas para matar os cristãos, para aprisionar os cristãos. E quando nós lemos a Bíblia no livro de Atos, nós percebemos que Paulo, depois de encontrar-se com Jesus no caminho de Damasco, ele começa a proclamar o Evangelho de Cristo. Mas a igreja de Jerusalém não acreditava no testemunho de Paulo. A Bíblia nos ensina que Deus permitiu que Paulo ele voltasse a Tarso, sua cidade natal, e lá ele permaneceu 13, quase 14 anos, para aprender com Jesus, para ouvir sobre Jesus Cristo, para aprender sobre o reino de Deus. Ele que era um homem conhecedor da palavra, ele que era um homem que ensinava a Torá, agora precisava aprender de Cristo. Porém, quando ele ensina a igreja de Corinto a celebrar a Santa Ceia, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele foi para Tarso para aprender sobre Jesus Cristo, o Messias enviado ao mundo. E quando Paulo ele escreve à igreja de Corinto, na segunda carta que ele escreve, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, irmãos, e ele declara muito enfaticamente: mas uma coisa faço, e é que esquecendo das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo ele está ensinando-nos que ele esqueceu do passado, mas ele agora avança para o presente. Talvez você não entendeu ainda, mas eu quero dizer para você: o passado é lugar de cadeias.
O passado é lugar de prisões. O passado é lugar de pecado. É lugar de vícios. É lugar de morte. E Jesus vai te arrancar do passado, porque Ele tem um lugar novo para a sua vida hoje. E o mesmo Paulo, quando ele escreve aos cristãos de Éfeso, ele também diz acerca do passado. Ele deixa o passado, mas ele prossegue buscando a Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma correção aqui. A igreja de Corinto, ele diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E quando ele escreve aos cristãos de Éfeso, então ele diz assim: mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu queria fazer uma alteração aqui, mas o Espírito Santo, ele me conduz a um momento diferente. E quando nós olhamos para a profecia de Isaías, o Espírito Santo faz-me entender que eu preciso romper com o passado. Eu quero perguntar para você, seja você já com 40, 50, 30, 20 anos, ou pertença você à geração Z. Não importa quanto tempo é o teu passado, mas importa que você hoje esteja disposto a viver o novo que Deus propõe para a sua vida. Eu não sei do qual geração você é. Eu não sei qual é o passado que te incomoda. Eu não sei quais são as cadeias que te prendem. Eu não sei o que te preocupa. Eu não sei o que te amarra. Mas eu quero dizer-te nesta noite, precisamos romper com o passado. Quando nós lemos a chamada do profeta Eliseu, os irmãos que leem a Bíblia, acompanhem comigo. Lá em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 21, a Bíblia diz que Elias, ele estava dentro da caverna, ele já tinha sido alimentado por uma viúva, ele já tinha sido alimentado por corvos, ele já tinha sido alimentado por anjos. Sabe o que Deus manda eu dizer para você hoje? Não importa o teu grau de intimidade com Deus, Ele vai te alimentar da maneira que você precisar, mas tu saberás que Ele é Deus na sua vida. Eu não sei se os irmãos perceberam, Elias era um profeta de Deus, era um homem de expressão,
na época que tinha acesso aos reis e governadores. E quando Elias ele estava numa caverna, e ele repetidamente ele dizia para Deus: Senhor, não dá mais. Eles estão procurando agora tirar a minha vida, eu vou morrer. Deus fala de maneira audível com Elias e diz: Elias, já que você insistentemente acha que não dá, escuta, volta pelo mesmo caminho do deserto. Chegando lá, você unge Azael, rei sobre a Síria, Jeú, rei sobre Israel, e você unge Eliseu, profeta, em seu lugar. Meus queridos, quando nós achamos que não dá mais, quando nós achamos que não adianta insistir, pensa em quem poderia ser abençoado por Deus no teu lugar. Marcão, quando nós achamos que não dá mais, e quando nós reclamamos a Deus, talvez nós consigamos ouvir Deus dizendo: pensa em alguém para ficar no teu lugar. Eu gostaria que você pensasse nesta hora. Se você acha que não compensa mais servir a Deus, se você acha que não compensa mais adorá-lo, se você acha que não compensa mais orar a Deus, buscar a presença de Deus, se você acha que Deus te esqueceu mesmo, se você acha que Ele não opera mais milagres na sua vida, pensa em alguém e diga: Deus, então faz o milagre na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, na vida do meu pai, e coloca ele no meu lugar para ser usado por ti. Eu perguntaria para você, Saulo, quem você gostaria que fosse usado no teu lugar? Hã? Quem, Saulo? Fala para mim. Hã? Quem você gostaria que fosse usado no teu lugar? Meu filho, quem você gostaria que fosse usado no teu lugar? Quem? O papai? Quando eu vejo meu filho sendo usado por Deus, eu glorifico a Deus, porque eu o consagrei desde o ventre. E eu digo: Senhor, é mais um para te glorificar, é mais um para lutar contra o inferno, é mais um para orar pelos enfermos, é mais um para libertar vidas, é mais um para proclamar a tua palavra, é mais um, e o reino de Deus vai crescendo, o reino de Deus vai operando, o reino de Deus vai libertando, porque nós rompemos com o passado. E sabe que a Bíblia diz? Que quando Elias obedeceu, ele passava por um lugar, por uma fazenda de um homem rico, e de repente, quando ele olha naquela fazenda, ele vê um moço simples. A Bíblia identifica-o como Eliseu. Era um moço humilde, simples. Era o herdeiro de toda aquela fazenda, de toda aquela riqueza. Mas no coração de Eliseu não tinha lugar para a riqueza. No coração de Eliseu não tinha lugar para uma vida tranquila, para uma vida de prosperidade. Não importava a Eliseu fazer a vontade de Deus. E como que eu sei disso? É que a Bíblia me ensina
que quando Elias passou por ele jogou a capa sobre Eliseu. A Bíblia nos informa que aquela fazenda era arada, ou ela era trabalhada por 24 bois. Eram 12 arados trabalhando. Então imagine uma terra do Antigo Testamento, onde 24 bois aravam uma fazenda. Era muita terra, era muita produção, era uma grande colheita, eram homens ricos. Porém, naquele lugar estava um homem que Deus escolhera para o seu reino. Assim como você foi escolhido por Deus. Assim como você foi escolhido por Deus. E quando Elias passou, ele jogou a capa sobre Eliseu. Eliseu compreendeu, porque ele esperava aquele momento, talvez ansioso, eu imagino. Porque o profeta não era escolhido de qualquer maneira, não. Ele precisava ser aprovado por Deus. Ele precisava ter a instrução de profeta. Não era de qualquer maneira que se tornava profeta. Porém, enquanto o momento de Eliseu não chega, ele estava trabalhando, ele estava produzindo, ele estava ajudando o pai naquela árdua tarefa de produzir alimento para o povo. Só que a Bíblia diz que quando Eliseu ele recebeu a capa de Elias, ele não entendeu a priori o que Elias fazia consigo, mas ele entendeu que era o chamado de Deus. Sabe o que eu quero dizer nesta noite, profeticamente? O anjo do Senhor está em nosso meio lançando a capa, chamando alguns para o seu reino. Se eu fosse você, eu pegava esta capa e saía correndo para produzir no reino de Deus. Aleluia. Só que interessante, quando eu estava lendo esse texto bíblico, no versículo 21, pastor Antônio, eu li assim, e voltou Eliseu de seguir Elias. Eu falei, não, ele ganhou a capa, ele recebeu a capa, ele seguiu Elias, ele recebeu o chamado, porque ele voltou de seguir Elias. Talvez por algum tempo isso aconteça na nossa vida, mas nós precisamos entender por que em alguns momentos nós precisamos retornar. A princípio, escuta, eu perguntei ao Espírito Santo de Deus, Senhor, por que Eliseu voltou e não seguiu Elias? Por quê? Mas lendo a história de Eliseu, eu descobri que ele não estava arrependido. Eu descobri que ele não estava decepcionado com o ministério profético, não. Mas eu descobri uma coisa: ele precisava romper com o passado. Sabe por quê? Ele não conseguia realizar a obra de Deus lembrando no passado.
como prosseguir sendo profeta, lembrando que deixou 24 bois, arando a terra do seu pai. Como que ele poderia prosseguir, realizando o ministério profético, se ele lembrava daqueles bois que trabalhavam todos os dias consigo? O meu avô foi fazendeiro durante uma época muito distante. E antes de ele morrer, ele contava algumas histórias para nós. E naquelas histórias, algumas vezes, ele dizia assim, que chamava os bois pelo nome. Aqueles bois que trabalhavam com ele, ele chamava pelo nome. Eu lembro até um deles, um era Recreio. Era o nome do boi. Imagine Eliseu. Ele tinha apego por aqueles animais. Eram animais que trabalhavam com ele todos os dias. Fosse na chuva ou no sol, trabalhava com ele. E quando ele começa a caminhada de profeta, ele não se esquecia do passado. Ele esquecia que talvez aqueles bois estivessem à mercê de qualquer um trabalhador sem seriedade. Eu não sei o que imaginava Eliseu, mas ele não conseguia fazer a obra de Deus, aceitar aquele chamado sem que rompesse com o passado. E sabe que a Bíblia diz? Que quando ele voltou para a casa dos seus pais, a primeira coisa que ele fez foi sacrificar aqueles bois que trabalhavam consigo todos os dias. Pastor Eliseu era um camarada de coração duro, não. Ele sacrificava aqueles bois que eram tão importantes para ele, porque o reino de Deus era um desafio maior para a sua vida. Ele sacrificava aqueles bois que eram companheiros de jornada, porque ele estava decidido a não olhar para trás, mas prosseguir, fazendo a obra que Deus queria que ele fizesse. Oferta espontânea. Sabe o que o Espírito Santo pergunta para você nesta noite? Quem você precisa sacrificar para aceitar aquilo que Deus tem para a sua vida hoje? Quem? A figura de uma pessoa? Com quem você precisa romper nesta noite? É com a figura de alguém, com o trabalho, com o negócio? Talvez você precisa romper com a mentira. Ela faz parte da sua vida. Talvez você precisa romper com negócios que destroem a tua maturidade, a tua fidelidade com Deus. Quando nós olhamos para dentro de nós, nós descobrimos o que nos impede de ter comunhão íntima com Deus para fazer a vontade dEle. Eu não sei o que te incomoda nesta noite, mas eu te convido nesta hora a romper com o passado, para que Deus se manifeste em sua vida. O meu tempo foi embora. Mas eu quero terminar nesses 2 minutos finais dizendo para você que o novo de Deus chegou. E sabe qual era o novo de Deus para a vida
de Eliseu, ou para a vida do povo de Israel, para a vida de Isaías. Meu filho, nessa tarde eu estava pensando, meditando nessa palavra, que dava para a gente pregar o resto do ano e até alguns meses do ano que vem sobre a sequência desse texto. Mas eu quero dizer uma coisa para você finalizando. O novo de Deus para a vida do povo de Israel era um tempo de restauração, era um tempo de libertação, era um tempo de provisão, era um tempo de restituição. Escuta, lá no capítulo 44, versículo 28 de Isaías, ele diz o seguinte: Ciro é meu ungido, Ciro é meu pastor. Sabe quem era Ciro? Ele não era judeu, ele era um general persa. Deus, através de Isaías, chama ele pelo nome 150 anos antes dele nascer. E antes de Ciro nascer, Deus já designou uma obra de restauração para que ele operasse o novo de Deus na vida do povo judeu. Sabe o que eu quero dizer com isso? Antes de você nascer, você já era projeto de Deus para executar uma obra no reino de Deus, onde muitos seriam alcançados. Deus te chamou pelo nome, e a história nos conta, queridos, que quando o profeta Daniel, ele estava no reino caldeu, ou no reino da Babilônia, e ele alcança lugar de destaque entre os nobres. Ele tem a oportunidade de ter acesso a Ciro, e ele aproxima-se de Ciro e diz assim: Ciro, Deus te chamou pelo nome 150 anos antes de você nascer. O teu nome consta no rolo do profeta Isaías. Ciro achou interessante. Ele falou: eu quero conhecer isso. Nas minhas palavras, a Bíblia não diz assim, mas a história conta assim. Que ele quis conhecer, ele quis ler o rolo do profeta Isaías. E quando ele chega naquele momento, ele ficou paralisado, porque 150 anos dele nascer, Deus chamou Ciro pelo nome: Ciro é meu ungido, Ciro é meu pastor. Eu quero dizer para você que você não está aqui nesta noite por acaso. Você não está aqui pela tua opção, mas foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui para ouvir esta palavra, porque os olhos de Deus te contemplam. Antes do teu nascimento, você já era importante para Deus. Deixa Deus operar uma obra excelente na sua vida. Mas como fazer para que o novo de Deus fosse desfrutado pelo povo judeu? A Bíblia diz lá em Crônicas que aquele povo tinha que voltar para Jerusalém. Mas para voltar para Jerusalém, eles tinham que caminhar 1.450 quilômetros.
E sabe que Esdras escreve no livro de Crônicas que aquele povo faz esse trajeto exatamente em 150 dias. Mas era um tempo suficiente para sair do lugar da prisão, para sair do lugar da tribulação, para sair do lugar da vergonha. Era tempo suficiente. O novo de Deus tinha chegado. Custasse o que custasse, eles tinham que vencer a distância. E é por isso que Isaías ele escreve: eis que porei caminhos no deserto. Naquela caminhada entre a Babilônia e Jerusalém, eles tinham que passar por muitos desertos. Eles tinham que passar por muitos lugares secos. E essa é a história da nossa vida. Quantas vezes nos encontramos no deserto, sem saber que o novo de Deus chegou para a sua vida? Por que permanecer no deserto, se o novo de Deus já chegou? Depende de você desfrutar do novo de Deus, ou permanecer na Babilônia, no lugar da escravidão. Ao som deste louvor, nós estaremos agora orando pela sua vida, orando pelos seus passos, orando pelas suas decisões. Qual é a distância que você tem que percorrer para chegar no lugar onde Deus quer te colocar para uma grande vitória? Jerusalém, biblicamente, é o lugar da vida. Jerusalém, biblicamente, é o lugar da provisão. Jerusalém é o lugar dos profetas, é o lugar da adoração, é o lugar dos milagres. Mas por que nós não conhecemos os milagres? Porque nós não conhecemos as provisões? É porque ainda estamos na Babilônia, ou quem sabe é porque ainda estamos no meio da caminhada, precisando de uma intervenção divina. Oh, deriante camas. Eu passo a palavra para o meu filho, mas estaremos aqui ao lado dele para orar por aquelas vidas que precisam de vitória, orar por aqueles que precisam romper com o passado, orar por aqueles que precisam de uma vida de milagres, de uma vida abundante.